Olá, IPCA! Hoje, sábado 5 de maio de 2012. 83 dias já faz que nós estamos estudando a Bíblia juntos. E hoje vamos ler 1 Coríntios 15 e 16, os dois últimos capítulos. Vou começar com o capítulo 16, porque ele nos ajuda muito no contexto. Nós sabemos que Paulo fez a primeira viagem missionária fundando as igrejas na região da Galácia. Depois fez a segunda viagem missionária, passando inicialmente por lá, e depois passando pelas cidades de Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto. E lá em Corinto, Paulo estacionou 1 ano e meio. Lá ele conheceu Priscila e Áquila, lá ele fez tendas para se sustentar, e depois de ter organizado a igreja ali, ele saiu levando Priscila e Áquila, deixou-os na cidade de Éfeso e voltou para Antioquia, terminando a segunda viagem missionária. Ele estava começando a terceira, revisitando as igrejas da Galácia, fundadas na primeira viagem missionária e já revisitadas na segunda. Era uma terceira passagem por ali. E nesse meio de tempo apareceu lá em Éfeso, onde Paulo tinha deixado Priscila e Áquila, apareceu um judeu poderoso em palavras chamado Apolo. Mas ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila o instruíram melhor e ele ficou tão empolgado que ele decidiu levar esta mensagem adiante. Foi encorajado pelos irmãos e foi mandado para Corinto. Lá em Corinto, entre outros lugares que ele visitou, ele expôs o evangelho, pregou e se tornou conhecido e admirado por muitos, mas ao que tudo nos indica no Novo Testamento, começou a surgir um certo partidarismo. Eu quero mais Paulo, eu quero mais Apolo, que é o assunto que nós vemos tratado no primeiro capítulo desta carta. Aí então Paulo chega a Éfeso, encontra Priscila e Áquila, continua trabalhando lá. Ele passou cerca de 3 anos em Éfeso, e em algum momento da história, Apolo volta de Corinto para Éfeso, Timóteo está ali com Paulo em Éfeso, e chegam algumas pessoas de Corinto em Éfeso trazendo notícias da igreja. O nome dos camaradas? Estéfanas, Fortunato e Acaico, capítulo 16, verso 17. Sabemos que Paulo está em Éfeso no capítulo 16, verso 8. E sabemos que está com ele ali Apolo, capítulo 16, verso 12, com quem Paulo fica conversando e dizendo: Apolo, volta para Corinto, mas Apolo diz: ainda não. E também está com Paulo ali em Éfeso Timóteo, que Paulo quer mandar à igreja de Corinto para ver se pode ser de alguma ajuda no resolver da situação. Sabemos também que Paulo recebe notícias através de alguns irmãos da casa de Cloe, uma mulher cujo nome é mencionado no capítulo 1. E que Paulo recebe uma lista de perguntas doutrinárias a respeito das quais os coríntios pedem que Paulo se manifeste. Esse é o contexto todo da carta. E então, como bem disse o reverendo Dario no texto que foi redigido para a nossa maratona no boletim desta semana, nos capítulos 1 a 4, Paulo trata do partidarismo e de outras questões sobre as quais ele recebeu notícia pelos irmãos da casa de Cloe. Nos capítulos 5 e 6, ele trata de 2 questões importantes: imoralidade sexual e irmãos indo resolver assuntos internos nos tribunais lá de fora. Notícias que ele deve ter recebido dos irmãos que trouxeram a carta: Estéfanas, Fortunato e Acaico. E a partir do capítulo 7, Paulo começa a responder perguntas. No capítulo 7, pergunta sobre o casamento. No capítulo 8, a cabeça já não está tão excelente assim. Comida sacrificada aos ídolos. E essa discussão vai até o capítulo 10. Onde Paulo, no capítulo 9, diz que abriu mão de muitos dos seus direitos em prol da causa do Evangelho, e no capítulo 10 ele mostra que era importante que os coríntios acatassem as suas instruções, porque os israelitas começaram bem como os coríntios, mas terminaram mal, e não era isso que Paulo queria para os coríntios. No capítulo 11, Paulo trata do abuso na Santa Ceia, e da questão de que as mulheres, em nome de uma liberdade, estavam deixando de usar o véu, símbolo naquela cultura de respeito para com os homens e a liderança masculina. Nos capítulos 12 a 14, Paulo discute a questão dos dons espirituais, mostrando que eles devem ser exercidos para a edificação da igreja, em amor e tendo como alvo sempre um fim proveitoso. E agora no capítulo 15, o apóstolo Paulo vai terminar a sessão doutrinária com um último assunto, que é o assunto da ressurreição. Como lemos no capítulo 15, verso 12, alguns irmãos na igreja de Corinto estavam afirmando que não havia ressurreição dos mortos. Se você se lembrar bem, foi exatamente sobre esse assunto que os atenienses se revelaram contrários a Paulo.
Foi quando Paulo falou sobre ressurreição que eles disseram a Paulo: sobre isso nós vamos te ouvir numa outra ocasião. Fazia parte do pensamento grego da época acreditar que o corpo era mau e que o espírito era bom. Então, e que quando você morria, a sua alma finalmente se libertava da prisão que é o seu corpo, para uma existência superior. E por conta disso, muita gente achava que, como ressuscitar? Depois que morre é que fica bom o negócio? Vai ressuscitar para ficar ruim outra vez? Então Paulo tem que combater isso com a verdade do Evangelho. Paulo então vai usar argumentos da Escritura, do Antigo Testamento, capítulo 15, versos 3 e 4, dizendo que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme previam as Escrituras. E depois Paulo vai citar uma imensa lista de testemunhas, a maior lista do Novo Testamento sobre as testemunhas da ressurreição, a partir do versículo 5. Paulo vai mostrar essas evidências por quê? Porque, diz o verso 13, se os mortos não ressuscitam, então Jesus não ressuscitou. Se vocês estão acreditando com essa história de que corpo é mau, alma é boa, que corpo não ressuscita, tudo isso que eu estou ensinando, tudo isso que as Escrituras do Antigo Testamento profetizaram, tudo isso que essa grande nuvem de testemunhas aqui pode atestar, tudo isso é mentira. E se for assim, diz o verso 17, a nossa fé é vã. Porque se nós não vamos ressuscitar, o que adianta a gente se comportar bem? O que adianta a gente sofrer por causa de Cristo? E Paulo chega a dizer que quem já morreu, no verso 18, acreditando nisso, pereceu. E que eles mesmos, que têm sofrido pelo Evangelho, que têm tido uma existência mais difícil naquele contexto pagão do século I, pelo fato de serem cristãos, na verdade eram os mais infelizes de todos os homens. Mas Paulo não deixa a conversa ficar nesse tom e diz, não, de fato, verso 20, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é a primícia da ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar dentre todos os que já morreram. Então ele vai traçar belos argumentos aqui, que você não deve ter grande dificuldade para compreender, então não vou me estender na explicação deles. E no verso 29 ele faz uma menção a alguém que estava se batizando em nome dos mortos. Nós não temos muita informação sobre isso, e esse é um daqueles versículos que nem mesmo a história da igreja encontrou maiores fontes para explicar. É melhor admitir a nossa ignorância aqui. Mas, logo em seguida, no verso 32, Paulo vai dizer, olha, eu lutei com feras em Éfeso, onde ele está escrevendo, provavelmente se referindo aos seus opositores. Mas se ressurreição não existe, o que eu ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. Se não há uma vida em ressurreição após a morte por causa de Jesus Cristo, é melhor você fazer o que você quiser, não perca tempo com a fé. Mas Paulo não deixa a conversa esticar demais, ele diz assim, não se enganem no verso 33. Más conversações corrompem os bons costumes. Então, verso 34, tornai-vos à sobriedade e não pequeis, porque alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Algumas pessoas podiam perguntar, verso 35, como é que as pessoas ressuscitam? Como é que é esse corpo? E Paulo vai dar alguma explicação. Ele vai usar a figura da semente, que se a semente não morre, a árvore não nasce, para dizer que é necessário que este corpo morra para que o novo corpo nasça. A ideia de semente sugere continuidade. Uma semente de uma determinada árvore tem que gerar uma árvore correspondente àquela semente. Pois é assim que vai acontecer com o nosso corpo. Vai semear agora e colher no futuro um corpo derivado desta semente. Isso sugere continuidade. Porém, haverá também descontinuidade. Por quê? Porque verso 42, você vai semear o corpo na corrupção para colher em incorrupção. Em desonra para colher em glória, em fraqueza para colher em poder, o natural para colher o espiritual. Verso 53 ainda fala que o mortal vai se revestir de imortalidade. Paulo vai dizer neste contexto que essa transformação final vai acontecer no dia da volta do Senhor Jesus. Verso 52, ao ressoar da última trombeta. Será quando os mortos em Cristo ressuscitarão. E então, meus irmãos, se é assim, Paulo vai terminar o capítulo dizendo, já que há ressurreição, já que há uma esperança de uma vida incorruptível, de uma vida gloriosa, de um corpo novo em poder, de um corpo espiritual e imortal, vamos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Finda-se aqui
a mais ampla discussão a respeito do novo corpo, da ressurreição do Senhor Jesus e da nossa ressurreição, de que temos conhecimento no Novo Testamento. E terminamos aqui também o nosso contato com esta primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu aprendi muito e espero que você também tenha aprendido bastante. A partir da semana que vem nós não vamos mandar vídeos, nós vamos mandar os textos do boletim e perguntas para você. Sinta-se à vontade para ligar para a gente perguntando a resposta, para pesquisar em que você quiser, mas a ideia é que a gente pare um pouco agora, que já são 90 dias quase, e a gente possa digerir um pouco mais o que foi que nós estudamos, para que a gincana solidifique e celebre este conhecimento que nós estamos adquirindo. Eu espero que você se prepare e espero, acima de tudo, que você tenha aproveitado, tanto quanto eu tenho aproveitado, esta maratona bíblica. Que o Senhor te abençoe e que você, estudando a palavra de Deus, saiba, no Senhor, esse seu trabalho, esse seu progresso na fé, não é nada vão. Ele vai te abençoar e vai te recompensar. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por tudo que pudemos aprender até aqui e pedimos que o Senhor nos abençoe com uma esperança viva de ressurreição em Cristo, com a certeza de que o nosso Senhor vencerá a morte e que teremos uma existência gloriosa e eterna ao lado dele. Ajuda-nos a crescer no conhecimento da Tua palavra e abençoa-nos enquanto estudamos a Escritura. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa leitura para você e até amanhã, se Deus quiser.